O ano de 1947 estava em sua metade e relatos de objetos estranhos no céu se espalhavam desenfreadamente por várias partes do mundo. Um fazendeiro chamado William Brazel acordou para mais um dia normal de trabalho no Novo México, 75 milhas ao norte de Roswell, quando fez uma descoberta chocante. Ele encontrou na fazenda uma grande área coberta de destroços brilhantes, compostos por tiras de borracha, papel alumínio, um tipo de papel bastante resistente e pedaços de madeira. Com a ajuda da esposa e dos filhos, ele entregou pessoalmente uma caixa com os destroços acumulados ao xerife de Roswell. Logo, o campo de aviação do exército de Roswell anunciou que havia tido a sorte de obter a posse de um disco voador graças à cooperação de um dos fazendeiros locais e do escritório do xerife do condado de Chaves. O maior Jesse A. Marcel, oficial de inteligência do grupo, foi enviado ao local e mais tarde recolheria a caixa com os destroços para entregá-la às autoridades superiores. No caminho, a curiosidade falou mais alto e ele abriu a caixa. O jornal The Guardian mais tarde relatou que o que ele encontrou continha marcas semelhantes a hieróglifos. No entanto, o exército logo interveio e desmentiu a história, alegando que os destroços eram, na verdade, de um balão meteorológico que havia caído. E não apenas isso, Marcel foi instruído a aparecer em uma coletiva de imprensa ao lado dos destroços. E assim, o caso foi encerrado, ou pelo menos era o que todos pensavam. Avançando para 1978, o físico nuclear, autor e pesquisador de OVNIs Stanton Friedman entrevistou Marcel, que afirmou que a descoberta feita 31 anos antes não era deste mundo e que o governo o havia obrigado a permanecer em silêncio. Agora, sei que existem muitas teorias em torno do incidente de Roswell e não vou aqui apresentar a minha versão. O motivo de voltarmos ao caso Roswell é porque houve outro incidente semelhante, que foi enterrado com sucesso pelo governo antes que a mídia pudesse divulgá-lo. E este incidente não envolve apenas um objeto voador não identificado, mas também uma criatura alienígena que tentou fugir. Apertem os cintos, porque essa jornada vai ser um pouco turbulenta. Um caso bizarro de OVNI, apelidado de o Roswell do Brasil, agitou a internet após a divulgação de que existe um vídeo de uma criatura capturada que pode ser lançado em breve. O chamado Incidente de Varginha, uma suposta queda de OVNI, encontro extraterrestre e posterior encobrimento militar, foi manchete em 1996 e provocou uma verdadeira comoção na mídia brasileira, apesar das negativas oficiais do governo de que algo incomum havia ocorrido. Permanece como um dos casos ufológicos mais famosos do país, com muitos moradores insistindo, até hoje, que o exército brasileiro capturou duas criaturas alienígenas e ameaçou os locais para que mantivessem silêncio. Governos tendem a encobrir tudo aquilo que não conseguem explicar para sua população, disse à Fox o general da Força Aérea Brasileira aposentado José Carlos Pereira. Vamos aos fatos. Em janeiro de 1996, moradores de Varginha relataram ter visto um estranho objeto em forma de charuto, aproximadamente do tamanho de um ônibus escolar, caindo lentamente do céu até se chocar com um campo. Um homem que presenciou a suposta queda disse que o objeto não identificado flutuava enquanto perdia altitude gradualmente. Ele descreveu ainda que o objeto parecia uma máquina de lavar lutando para manter-se no ar. Um de seus lados estava completamente rasgado e dele saía fumaça branca. Em questão de minutos, porém, caminhões militares chegaram da base do Exército de Três Corações, a 30 quilômetros de Varginha, e ordenaram que todos deixassem o local, ameaçando-os com armas de fogo. Pouco tempo depois, os moradores de Varginha ficaram atônitos ao ver um grande contingente militar invadir a cidade, isolando diversos quarteirões e impedindo qualquer um de se aproximar. Um grupo de meninas, então, afirmou ter se deparado com uma criatura estranha em plena luz do dia, por volta das 15 horas e 30 minutos do dia 20 de janeiro de 1996.
O ser, que estava encolhido ao lado de um muro, entre moitas, em um terreno baldio coberto de grama, foi descrito como tendo cerca de 1,20 m de altura, pele marrom e oleosa, pés em formato de V, uma cabeça grande e olhos vermelhos enormes. Por sua vez, o Exército Brasileiro afirmou em 2010 que uma investigação oficial concluiu que as meninas, na verdade, haviam encontrado um morador de rua, um homem mentalmente instável e coberto de lama. No entanto, uma das garotas insistiu que o que haviam visto não era, de forma alguma, um ser humano, pois ela o viu a apenas 2,5 metros de distância. Quando eu disse, gente, olha aquilo, então ele se virou, contou ela. Eu vi os olhos e ele saiu correndo. Cerca de 3 horas após o suposto encontro, os militares já estavam no local. Aparentemente, um dos soldados presentes portava uma câmera filmadora e gravou a cena. Segundo relatos, há realmente um vídeo sob posse do governo, e é aqui que a história fica ainda mais interessante. Um ex-controlador de tráfego aéreo da Força Aérea Brasileira afirmou que logo após o incidente, a Força Aérea dos Estados Unidos aterrissou sem aviso prévio em Campinas e enviou 2 helicópteros para Varginha, onde coletaram algo e o levaram embora. O que foi coletado não se sabe, mas algo foi resgatado, disse o oficial aposentado. Segundo testemunhas militares e civis locais, os corpos e os destroços da queda foram apropriados por agentes dos Estados Unidos da América. Depois disso, o caso foi abafado e, com o passar dos dias, as pessoas seguiram com suas vidas e logo o incidente foi esquecido. Agora, 26 anos depois, o interesse pelo caso foi renovado após o lançamento do documentário Moment of Contact, no qual o cineasta James Fox retorna à pequena cidade do sudoeste de Minas Gerais para entrevistar testemunhas oculares, especialistas e autoridades. Isso ocorre em um momento de renovada atenção do governo dos Estados Unidos ao tema dos objetos voadores não identificados. Eu conversei pessoalmente com 3 testemunhas no Brasil que afirmam ter visto provas fotográficas, tanto vídeos quanto imagens estáticas, disse ele ao ser questionado sobre os rumores de um suposto vídeo de 35 segundos da criatura. Quando perguntado se achava que o caso de Varginha apareceria no próximo relatório sobre OVNIs ao Congresso, Fox respondeu, apenas nos bastidores. Foi informado de que esse vídeo já circulou em Washington. E vocês, o que acham? Os alienígenas estão aqui ou sempre estiveram aqui? Ao longo da história, foram encontrados objetos tão bizarros que até cientistas se reviram na cama à noite inquietos. Um OPART, artefato fora de lugar, é um termo aplicado a dezenas de objetos pré-históricos encontrados em várias partes do mundo que, dado o nível de tecnologia envolvido, estão completamente em desacordo com a idade determinada por evidências físicas, químicas ou geológicas. OPARTs frequentemente frustram a comunidade científica e encantam investigadores aventureiros e pessoas interessadas em teorias científicas alternativas. Em 1991, o surgimento de artefatos extremamente pequenos em forma de espiral, encontrados perto das margens dos rios Kozhin, Narada e Balbanyu, na Rússia, deu início a um debate que continua até hoje. Essas espirais manufaturadas foram inicialmente descobertas durante pesquisas geológicas associadas à extração de ouro nos Montes Urais. Esses itens incluem bobinas, espirais, eixos e outros componentes não identificados. O que torna esses artefatos tão misteriosos é que foram encontrados a profundidades entre 3 e 12 metros, em um estrapo geológico com idade estimada entre 20.000 e 13.800 anos. Isso sugeriria que pode ter existido uma cultura capaz de desenvolver nanotecnologia 300.000 anos atrás? Segundo uma análise da Academia Russa de Ciências em Syktyvkar, as maiores peças encontradas são feitas principalmente de cobre, enquanto as menores são compostas por tungstênio e molibdênio. O molibdênio é o mesmo material detectado nos fragmentos metálicos encontrados no deserto nos arredores de Roswell. Agora é que tudo começa a ficar mais estranho. O formato desses artefatos sugere que foram manufaturados e não são fragmentos metálicos de origem natural.
Na verdade, eles se assemelham fortemente a componentes em miniatura da nanotecnologia contemporânea. Alguns argumentam que essas minúsculas estruturas seriam apenas resíduos deixados por foguetes de teste lançados da base espacial de Plesetsk, localizada nas proximidades. No entanto, um relatório do Instituto de Moscou concluiu que elas são antigas demais para serem resultado de fabricação moderna. Além disso, o Departamento Central de Pesquisas Científicas em Geologia e Exploração de Metais Preciosos de Moscou concluiu que, apesar de possuírem milhares de anos, os componentes têm origem tecnológica. Todos os objetos parecem ter sido fabricados, pois nenhum processo natural conhecido poderia explicar sua criação. Como os seres humanos há 100 mil anos teriam capacidade tecnológica para criar tais itens ainda é um mistério. Essa descoberta enigmática seria uma evidência de que os humanos podem ter sido mais avançados tecnologicamente do que se acreditava, ou esses objetos são provas de contato ou presença extraterrestre. E por hoje é só. Quais são suas opiniões sobre o vídeo de hoje? Não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e ativar o sino para mais vídeos incríveis sobre o espaço. E obrigado por assistir!